Olá, o Social 1 recebe o numerólogo paulista Magno Franco. Ele traz para a gente previsões para o ano 2015. Tudo bem, Magno? Tudo bem, Verão. Então, vamos começar pelo seguinte. Se um ano é bom ou ruim, essa avaliação é muito relativa, né, de cada pessoa. Correto. Mas sobre 2014 é um consenso. A maioria das pessoas diz que foi um ano difícil. E 2015, quais as previsões para o ano? Vai ser melhor, mais fácil, um ano mais digerível, digamos assim? Veja bem, 2014 foi um ano onde as pessoas se viram obrigadas a fazer um mergulho interior. Foi um ano 7, um ano de introspecção, um ano onde muitas coisas que estavam escondidas, tanto na sociedade como na vida pessoal de cada um, de alguma forma veio para fora. As pessoas catalogam isso como um ano difícil, porque o ano 7, 2014 somado dá 7, vale explicar, é um ano onde não existe uma conotação material positiva. Então, a sociedade, num planeta capitalista, num mundo capitalista como o nosso, sentiu falta de recursos financeiros para enfrentar esse ano. Houve inflação. Então, tudo isso faz com que as pessoas, a maioria, classificasse esse ano como um ano ruim. Porém, ele foi um ano grandioso. Foi um ano grandioso para a ciência, ele foi um ano grandioso para a busca interior, ele foi um ano grandioso para os avanços dentro das diversas religiões do planeta, apesar de negativamente termos tido problemas religiosos também muito sérios. 2015, ele somado dá o número 8. Então, é um ano que tem a característica, 8 representa o poder material. Materialmente, ele será um ano que terá mais movimento de troca de moedas. Talvez isso satisfaça as sociedades mais capitalistas e materialistas. Porém, ele é um ano kármico, é um ano que representa o prestar conta. Eu digo que a justiça kármica estará presente no 8. O 8, quando você deita, ele dá o símbolo de infinito. Então, ele é um ano para as pessoas proativas, para as pessoas audaciosas, ele será um ano positivo. Para as pessoas acanhadas, medrosas, ele será um ano que poderá dar muito medo, muito susto. Os mercados financeiros tendem a oscilar muito no ano que vem. Haverá troca de poder. Podemos ter uma crise mundial novamente, até de muito mais devastadora do que as anteriores, no aspecto material mesmo, no planeta Terra. Crise de bolsas, propriamente dito. Então é um ano que as pessoas que estarão atentas poderão encontrar grandes oportunidades e outras terão grandes perdas. Você falou de que é um ano de justiça e a gente, enfim, sobre o petrolão, né, como é conhecido, isso tem a ver, significa que haverá justiça para isso? Significa dizer que a corrupção terá uma punição? Como é essa interpretação para esse caso específico? Veja na bem, política? a justiça, quando ela vem do universo, que é uma energia, obviamente que todos os meios onde se trabalha com a justiça propriamente dita, com polícia, com justiça, com julgamentos, estarão em evidência. Agora, se os homens farão a justiça devida, isso são outros 500. Mas nem esses julgadores e nem os julgados escaparão de uma justiça maior, de uma justiça energética. Então, o que existe? Quando você tem o planeta, é como se uma aura cobrisse o planeta, onde a justiça se fará presente. Então, muitas guerras, inclusive, entre países, as pessoas terão que chegar a acordos, a chegar a um senso comum de justiça, né? Só que a justiça ela é assim, ela beneficia um e desbeneficia outro. Tudo que foi visto no ano de 2014, que era a sujeira debaixo do tapete que veio à tona com esses escândalos, serão julgados no ano que vem. Então, quem é de direito e culpado de direito pagará. Você me entende? Então, se temos altos escalões, pessoas da mais nobre referência humana metidas, envolvidas nisso, fatalmente aparecerão e serão julgados. A população se une para pedir e exigir justiça. O brasileiro não vai ficar quieto em 2015, acreditando apenas nos dispositivos de justiça do Estado. Certo. Porque esses lugares eles têm deficiências, né, na sua análise, eles sofrem pressões. Ontem nós tivemos um caso bem claro de como o Estado pode implantar uma situação, uma coisa que as pessoas desejam, outra coisa que se faz.
mas tudo isso correrá seu preço. Eu acho que vai ser um ano muito determinante para o futuro do nosso país. O Brasil está no ano 5 energético e nós estamos em ano de muitas mudanças. E até setembro do ano que vem eu aguardo por profundas mudanças. Por que setembro? Porque o Brasil faz aniversário dia 7 de setembro, é o dia do aniversário dele. E aí o ano ele começa no dia do aniversário? Começa e termina no dia do nosso aniversário. Então, durante esse período, que é um ano 23/5 que está o Brasil, nós podemos esperar, sim, profundas mudanças e adaptações, e temos que nos preparar para uma modernidade. E sem contar que teremos também, como país, como nação, movimentos energéticos que vão interferir muito nas questões de clima ainda. Então, até setembro do ano que vem, nós podemos ter situações de seca extrema, de cheias extremas, lugares muito secos de repente ficarem inundados, haver uma certa loucura no clima, porque 2015 ele é muito trabalhado na energia do número 5. Então, até no planeta Terra, nós temos uma possibilidade enorme de tsunamis, de terremotos, em mais frequência. O mundo está passando, né, por uma transformação. Eu acredito que ainda durante 5 anos nós vamos viver uma fase muito, até 2020 mais ou menos, um período bastante delicado a nível planetário, porque a energia do 2 e a energia do 1, então até 2019, essas duas energias trabalham Lua e Sol. Então ela interfere no coletivo humano. Certo. Agora, em relação a Pernambuco, que previsões você tem? Olha, Pernambuco está no ano 22/4. O aniversário daqui é o mesmo aniversário da cidade de Recife, é dia 12 de março. E de novembro a março, aqui fala que no aspecto do trabalho será necessário entrar num período de renascimento. Muitas coisas irão mudar. Coincide com a entrada do novo governador, né, o Paulo Câmara está entrando, e no mapa dele também, ele já está no período 13, veja você, de agosto a dezembro, que foi o renascimento dele, foi o período que ele de fato, de uma pessoa desconhecida no país, se tornou nacionalmente conhecido, não só no estado de Pernambuco, deu a sua virada política através, infelizmente, de uma perda. Então, a perda de uns é o ganho de outros, né? Então, a vida, ela funciona, ela tem essa dinâmica. Mas aqui fala que de dezembro a abril, ele terá que fazer muitas boas associações, se ele quiser... Dezembro a março, né? Não, de dezembro desse ano a abril do ano que vem, dentro do mapa dele. O mapa de março é o mapa que fala de Pernambuco. Então, ele terá que fazer boas associações. O que seriam isso exatamente? Olha, eu acredito que nessas horas, ele como um chefe de executivo, apesar de haver essa disputa política ele tem que lembrar que ele está cuidando, ele é um cuidador de um Estado, né? E eu acho que ele tem que deixar as diferenças políticas de lado um pouco em benefício do povo, porque às vezes essa briga política afeta o dia a dia das pessoas e ele tem que pensar no Estado. Então, as parcerias, as coligações, né, buscar os bons investimentos, mesmo políticos de outros partidos contrários às ideologias do partido dele, mas que queiram somar ao bem-estar de Pernambuco, na minha opinião, ele tem que sentar à mesa e fazer bons negócios. Eu acho que ele está numa hora que você tem que ser suprapartidário. Não dá para ele ser agora um governador e estar envolvido num movimento político, né? Ele tem a sua resposta, mas ele deverá certamente... O mapa dele fala que ele tem que buscar a paz. Indo para Brasília e falando da presidente Dilma Rousseff, nesse segundo governo dela, me diz uma previsão que você conseguiu, você leu no mapa. Olha, a Dilma, a presidenta Dilma, né, ela está passando por um período que ela ainda está podendo contar até abril desse ano com a ajuda de pessoas. Ela faz aniversário agora dia 14, então ela está no ano 32/5, a imagem dela ainda bastante em alta, e aqui de 14 de dezembro a 14 de abril, ela precisando muito do apoio das pessoas para esse novo caminho, porque começa a chegar um temporal na vida dela, então ela tem que se preparar para essa chuva. Essa chuva, na minha opinião, será muito forte de abril a agosto do ano que vem. Na minha opinião, o prazo dado a Dilma de que as coisas melhorem nesse país, dentro do coletivo humano e o mapa dela,
está Seria esse marcado período. até agosto. Se ela até agosto não fizer algo que realmente mostre uma profunda mudança e boa, o relógio vai correr contra o tempo e aquilo que ela conquistou, ela poderá perder. Eu vejo muita traição de pessoas próximas a ela durante esse período. É.